Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão profunda. Hoje eu estou super animada porque temos em mãos um material que, olha, é leitura obrigatória. Com certeza. Material riquíssimo, né? Muito. A gente vai mergulhar nas páginas de uma autobiografia de tirar o fôlego, chamada A Construção de um Americano, ou The Making of an American. Escrita pelo Jacob A. Riis. Isso, pelo Jacob A. Riis. E a narrativa acompanha um jovem imigrante dinamarquês. Ele desembarca nos Estados Unidos no século XIX, com os bolsos absolutamente vazios. Totalmente do zero. Sim, ele enfrenta a fome nas ruas de Nova York, uma pobreza extrema, falências comerciais que, desafiam a lógica e umas tragédias bem profundas. E o mais louco é que o motor por trás de toda essa odisseia, a motivação dele, é um amor de infância. Um amor que parecia completamente fora de alcance pelas regras daquela época. Exatamente. Para quem nos ouve e vive nesse mundo moderno, cheio de excesso de informações, onde sempre prometem um caminho rápido e indolor para o sucesso... A famosa fórmula mágica. Pois é, não tem fórmula mágica aqui. Essa é uma história crua, muito real, sobre o verdadeiro significado de lutar para encontrar o próprio espaço no mundo. E a nossa missão nessa exploração de hoje vai muito além de fazer só um resumo biográfico de uma figura histórica. Com certeza, não é só isso. O que queremos dissecar aqui é a própria mecânica da resiliência humana. A ideia é entender como essas adversidades muito severas acabam moldando o caráter de alguém. E como a recusa em desistir transforma a vida da pessoa e a sociedade. Exato. É uma análise sobre como a dor bruta acaba sendo convertida num propósito coletivo. Algo que o Riis fez muito bem ao longo dos anos. Certo, vamos desvendar isso então, começando pelo cenário onde tudo tem início. A gente está na antiga cidade de Ribe, na Dinamarca, isso por volta de 1860. Uma cidade bem característica da época. Muito. É um local que remete quase a um conto de fada, só que é meio sombrio. Tem aquelas ruas de paralelepípedos irregulares, moinhos antigos, o som do sino da catedral ditando o ritmo das coisas. Um mundo meio parado no tempo, né? Totalmente. E é nesse cenário que o jovem Jacob, que na época era só um aprendiz de carpinteiro, sem grandes perspectivas, ele vê a Elizabeth. Ele vê ela na chamada Ponte Longa. E lendo as memórias dele, tem um detalhe visual muito específico sobre as botas dela. O que é fascinante aqui é como ele descreve isso. Ele tem uma precisão quase obsessiva sobre as botas de bronze com borlas da Elizabeth. Sim, as borlas. Antes mesmo de notar quem estava usando a bota, o jovem Jacob já passava dias idolatrando aquele calçado pela vitrine de uma loja de luxo lá na cidade. Ele já estava obcecado pela bota antes de saber que era dela. Exatamente. Aí, quando ele finalmente vê a Elizabeth caminhando pela ponte usando essas exatas botas, o impacto psicológico nele é imediato. Ele não se apaixona só pela garota, mas por tudo que ela representa ali. Mas assim, a gente precisa lembrar do abismo social entre eles, né? Nossa, colossal. A Dinamarca do século XIX, ainda mais numa cidade provinciana como Ribe, tinha divisões de classe incrivelmente rígidas. Sim, o Jacob era filho de um professor rigoroso. E com uma família imensa. Eram 14 filhos lutando para sobreviver. E o sistema educacional era bizarro, com punição física severa. O livro relata que uma vez a professora enfiou o Jacob dentro de um barril. Dentro de um barril! Como castigo. Como castigo por mau comportamento, a infância dele foi só rigidez e falta de recursos. Um ambiente super opressivo para uma criança. E a Elizabeth, pelo que eu entendi lendo o material, ela orbitava num universo completamente diferente lá na mesma cidade. Ela vivia no extremo oposto. A Elizabeth foi adotada por tios muito ricos, que eram donos de indústrias locais. E ela morava numa propriedade que o pessoal da cidade chamava de O Castelo. O Castelo. Já dá para imaginar a diferença de vida. Pois é. Ela era a jovem da alta sociedade, sendo preparada para casamentos estratégicos, a estrela dos bailes elegantes. Enquanto Jacob estava brincando de polícia e ladrão na lama dos pântanos. A barreira entre eles era quase intransponível. Mas mesmo sabendo dessa barreira, o Jacob não recua de jeito nenhum.
Eu fiquei impressionada com a audácia das táticas de conquista dele. Ele era muito cara de pau. Muito. Ele simplesmente entra na escola de dança local, que era super rígida, e como ele era o garoto mais velho, ele tinha o direito técnico de escolher a parceira primeiro. E ele não perde a chance. Não perde. Ele cruza o salão e tira Elizabeth para dançar na frente de toda a elite chocada. Tem até a história de que ele fingiu um braço quebrado só para bancar o herói ferido e despertar a compaixão dela. Essa audácia chega num ponto absurdo no baile de encerramento da temporada. Ele causa um escândalo público. Ah, a cena do pai dela, né? Isso. Ele exige que o pai adotivo da Elizabeth, que era um dos caras mais ricos da região, saia da pista de dança para ele ficar a sós com ela. Gente, que loucura! É a primeira vez que a gente vê essa característica que vai definir o RIS nos Estados Unidos, a recusa total em aceitar o lugar de submissão que a sociedade impõe para ele. Mas, claro, o resultado disso na hora foi um desastre absoluto. Sim, a Elizabeth fica assustada com essa quebra de protocolo toda. Ela tinha menos de 17 anos, acaba rejeitando ele em prantos. Foi uma rejeição bem pesada. Muito pesada. E aí, com o coração partido, Jacob decide ir embora. Ele leva $40, um retrato fotográfico dela e uma mecha do cabelo dourado dela. E embarca para a América em 1870. A chegada dele em Nova York deve ter sido um choque e tanto. Nossa, sem dúvida. Muitos imigrantes traziam uma visão romantizada, né? Mas o Jacob levou isso a outro nível. Sim, a ideia do faroeste. Exato. A imigração nessa época, a Gilded Age americana, era muito alimentada por literatura barata, relatos exagerados de terra sem lei. E ele personifica muito essa ingenuidade. A primeira coisa que ele faz é comprar uma arma. Sim, ele gasta quase metade do dinheiro que tinha para sobreviver comprando um revólver gigantesco, um modelo de oficial da Marinha. Eu achei isso cômico demais. Ele andando nas ruas pavimentadas de Nova York achando que precisava atirar em búfalos ou se defender de ataques do nada. E a primeira interação dele com a polícia é genial. Um policial nova-iorquino vê esse rapaz desfilando com um canhão na cintura, chega perto super amigável, bate na arma com um cacetete e sugere que ele esconda aquilo. Falando, tipo, olha, alguém pode acabar roubando isso de você. Pois é, mas a realidade logo mostra as garras. Ele tenta sorte como mineiro de carvão num lugar chamado Brady's Bend, na Pensilvânia. Como o livro descreve essa parte da mina, deve ter sido aterrorizante. Foi o primeiro e único dia dele como mineiro. É um relato bem intenso sobre as condições de trabalho. Ele desce para a escuridão total da montanha. O teto era tão baixo que os trabalhadores ficavam curvados o tempo todo. Sem iluminação quase nenhuma. Quase nada. E no meio desse breu, um burro que puxava os carrinhos de carvão chega por trás dele em silêncio e solta um zurro ensurdecedor bem no ouvido do Jacob. Ele deve ter achado que era o fim do mundo. Ele quase desmaia de susto, achou que o próprio demônio tinha vindo buscar ele ali. O pavor psicológico já basta para ir embora. Mas o perigo físico era muito real. Logo depois desse susto, o teto da mina cede, desaba tudo a poucos metros deles. Uma falha estrutural gravíssima. A vida deles não valia nada ali. Eles ganharam tipo uns 60 centavos pelo risco de vida e fugiram de lá para nunca mais voltar. O Jacob estava pulando de um trabalho insalubre para o outro, procurando um sentido. E aí ele descobre sobre a Guerra Franco-Prussiana na Europa. Se a gente conectar isso ao panorama geral da psicologia dele, a gente vê um jovem sem identidade, sem dinheiro, sem a mulher que amava. Ele estava se sentindo um fracasso no novo mundo. Ele precisava de um propósito. E o patriotismo vira essa válvula de escape. Exatamente. A Dinamarca tinha perdido territórios e ele decide se alistar no exército francês para vingar a pátria contra os prussianos. O sacrifício que ele faz por isso é surreal. Ele penhora as roupas de inverno, penhora as botas, só para juntar um dinheiro e ir no consulado francês. E a realidade passa muito longe da glória militar que ele imaginou, né? Muito. Os diplomatas não estavam nem aí para recrutar um dinamarquês aleatório e esfarrapado. Mas ele não aceita um não. Não aceita de jeito nenhum. Ele insiste tanto que vira uma briga física com o cônsul. Eles rolam pelas escadas trocando socos. Que loucura! E ele acaba jogado na rua, ferido, humilhado. Esse é o começo do período mais sombrio da vida dele.
Ele fica vagando nas ruas congelantes de Nova York, faminto, sem teto. É o momento de maior vulnerabilidade dele. Chega num nível de inanição extremo, e aí ele tenta uma última cartada no jornal Sun, com o editor Charles A. Dana. Essa interação revela muito sobre orgulho. O Dana olha para o Jacob, vê aquele rapaz desnutrido, sente pena e tira $1 do bolso. Ele não oferece o emprego, mas dá o dólar e fala para ele comprar um café da manhã quente e esquecer essa ideia de ir para a guerra. Mas o Jacob recusa o dinheiro, o orgulho fala mais alto, ele se sente ofendido por ser tratado como caridade. Ele vira as costas para a comida e volta para a rua, na chuva e na neve. E olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante na formação dele. Um ponto de virada bem sombrio. Sim, esse orgulho leva ele pro fundo do poço. Ele está sentado na beira do rio, congelando. A autobiografia sugere que ele pensou em suicídio ali. Mas no meio desse vazio, um cãozinho de rua, um vira-lata ensopado, chega e se encolhe junto do corpo dele. O impacto disso é monumental. O calor corporal daquele animalzinho, buscando proteção nele, funciona como um desfibrilador para a alma do Jacob. Ele abraça o cachorro chorando e decide que vai continuar lutando. Eles formam um vínculo de sobrevivência. Naquela mesma noite, para escapar da tempestade, eles vão até a delegacia de Church Street. Era comum deixarem os indigentes dormirem no chão de pedra nos dias muito frios. Só que o sargento barra o cachorro. Barra categoricamente. O Jacob é obrigado a deixar o companheiro dele tremendo lá fora para conseguir se abrigar. E dentro da delegacia era o caos. Superlotado, insalubre. Enquanto Jacob dorme, ele é roubado. E os ladrões não levam comida ou roupa. Eles levam um medalhão de ouro com a mecha de cabelo da Elizabeth. O único bem de valor real e sentimental dele. Exato. Quando ele acorda e vê que foi roubado, ele vai confrontar o sargento. E o sargento não só ignora, mas é super hostil. Chama ele de vagabundo, diz que ele nunca teria uma peça de ouro de verdade. A discussão escala e o policial expulsa o Jacob com violência física da delegacia. E aí, nos degraus lá de fora, que a tragédia acontece. O cachorro vê o dono sendo agredido, avança por instinto e morde a perna do policial. Para defender o Jacob. Sim, e a retaliação do policial é desproporcional. Ele agarra o animal indefeso e esmaga a cabeça dele contra a escada de pedra. O cachorro morre na mesma hora, na frente do Jacob. Uma devastação. O Jacob fica cego de fúria, ele começa a arrancar os paralelepípedos da rua com a mão e ataca o prédio da delegacia, quebrando tudo até ser arrastado e banido de Nova York. Essa cena, a execução daquele cãozinho, não foi só uma crueldade isolada. Foi a materialização de toda a opressão sistêmica contra os mais pobres e imigrantes. E a semente do ativismo dele. Ele internalizou aquela dor. Exato. Gerou um ódio inabalável contra a impunidade e os abusos. Ele transforma isso na bússola moral do trabalho investigativo dele depois, no livro Como a Outra Metade Vive. A promessa de que o sistema precisava mudar através da verdade. Mas demorou anos de persistência até ele processar esse trauma todo e achar o caminho do jornalismo. O caminho até lá foi cheio de altos e baixos, umas histórias quase surreais. A ingenuidade dele volta a aparecer de um jeito bem cômico. Ele vai vender mesas extensoras na região do petróleo, em Titusville. E ele chega lá e tem um incêndio gigante devorando metade da cidade. E o que ele faz? Em vez de fugir, ele vai bater de porta em porta na metade que não estava pegando fogo para vender mesa. Ele vende um monte de mesas no meio do caos e acha que ficou rico. Acha que atingiu o sonho americano. Até descobrir que a fábrica tinha passado o preço de custo errado. A comissão dele por todo aquele trabalho no incêndio foi de 75 centavos. E logo depois tem a famosa história do cavalo de $19. No impulso, ele arremata um cavalo num leilão. Sem saber montar. Sem saber montar, sem ter onde guardar, sem ter o que dar de comer pro bicho. 15 minutos depois, ele revende por $18 para um estranho na rua. É o retrato do esgotamento mental tentando achar estabilidade na Gilded Age. É muito irônico ele tentar vender o livro Hard Times do Dickens enquanto passa fome. Ironia pura. Até que surge a oportunidade como repórter por $10 por semana. E aí a ascensão dele nas redações é impressionante. Porque o jornalismo deu a ele a plataforma para usar toda aquela indignação acumulada.
Ele aprende como a política funciona, junta $650 e compra um jornal no Brooklyn. E tem aquele momento no culto metodista, o irmão Simmons fala que o mundo precisa de canetas consagradas. E o Jacob leva isso como um chamado ético para a profissão. A caneta vira o escudo e a espada dele. Ele recusa subornos e começa a bater de frente com políticos corruptos, tipo o Capitão McKellar. A primeira página vira um painel para expor as verdades do sistema policial. E enquanto ele constrói essa reputação na América, o livro também traz o lado da Elizabeth. Isso é muito legal. A narrativa dela na Europa. Dá voz para a perspectiva dela sobre toda essa separação. Sim, ela conheceu o Raymond, um oficial da cavalaria. Eles se apaixonam, noivam, mas o Raymond contrai tuberculose, que era sentença de morte. A família da Elizabeth manda ela largar ele na hora para não perder o status social. E ela bate o pé, ela se recusa a abandonar ele doente, a família cumpre a ameaça, expulsa ela do castelo e ela vai viver cuidando do Raymond até ele morrer. Depois disso, ela vira uma professora triste e solitária. O luto toma conta da vida dela. E é aí que as cartas do Jacob, que nunca pararam de chegar por 6 anos, começam a fazer sentido para ela. A constância dele resistiu ao tempo. E ela finalmente responde. Uma carta cheia de selos, porque ela não sabia quanto custava mandar para a América. O Jacob recebe isso, vende o jornal, larga tudo e pega o primeiro navio de volta. Ele conta que pegou até o trem errado na Alemanha de tanto nervosismo. E o reencontro com ela e com os pais envelhecidos fecha o ciclo de um jeito muito bonito. Ele saiu rejeitado e volta forjado pelas provações, estável e inquebrável. Então, o que tudo isso significa de verdade? É muito mais que uma anedota de superação. Exatamente. As humilhações, a fome e as violências, especialmente o trauma com o cãozinho, forjaram um homem incapaz de fechar os olhos para o sofrimento dos outros. O propósito dele não era só escapar da miséria, mas voltar e ajudar quem ficou lá. Isso levanta uma questão super importante. O nosso conhecimento e as nossas dores só ganham valor quando a gente aplica para melhorar o mundo. Ele podia ter enriquecido no esquema corrupto. Mas não quis. Mas ele usou a dor como lente para documentar a dor do próximo. E o livro dele forçou a demolição dos piores cortiços, ajudou a aprovar leis habitacionais e salvou milhões de vidas nas décadas seguintes. A indignação virou um motor de evolução do país. É de arrepiar. E para encerrar, quero deixar um desafio para quem nos acompanha. Pensem nessas minúcias. E se o orgulho não tivesse impedido ele de pegar aquele dólar com Charles Dana? Teria mudado tudo. Se ele tivesse comido e não chegado no fundo do poço, será que voltaria derrotado para a Dinamarca? E se aquele policial não tivesse esmagado o cãozinho dele naquela chuva? Será que as maiores inovações e reformas da sociedade não nascem justamente de um coração partido que se recusa a aceitar o mundo como ele é? Uma reflexão fortíssima para a gente terminar. Com certeza. Continuem buscando e lendo as histórias que desafiam nossa visão de mundo. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima exploração.